Muito boa tarde a todas as pessoas que se inscreveram neste webinar e que estão a participar. E muito boa tarde em especial à doutora Maria José Silveira Núncio e à doutora Raquel Vestia pela vossa participação e colaboração neste seminário. O nosso objetivo principal é de discutir, ou começar a discutir, mais propriamente dito, o fenómeno da prostituição, sobre a vertente das suas implicações nas questões da igualdade de género. Este webinar integra-se e é útil do ciclo que já dedicamos ao crime de tráfico de pessoas e ao crime de latrocínio, atenta à estreita ligação que destes três fenómenos, a prostituição, o tráfico de pessoas e o latrocínio. É a nossa intenção, a intenção da APMJ, ao refletir sobre estes temas, verificar qual é a melhor forma e a mais adequada forma de intervenção no nosso âmbito, no âmbito do direito, nestas matérias. Posto isto, eu vou passar a palavra à doutora Raquel Vestia, moderadora do nosso webinar, a fim de ela poder proceder à apresentação da oradora que neste momento está presente, sendo que espero a todo momento que a doutora Alma Rivera, a outra oradora, se junte a nós tão rápido quanto possível. Obrigada. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria primeiramente de começar por apresentar a professora Maria José Silveira Núncio. Muito obrigada por estar presente. A professora Maria José Silveira Núncio é socióloga, é professora do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, tem diversas obras, portanto, em várias áreas da sociologia e não só, e coordenou e liderou um projeto intitulado Estudo Diagnóstico sobre as Mulheres no Sistema de Prostituição em Lisboa, portanto, no âmbito do projeto Exit Prostitution, e, portanto, foi a investigadora responsável por esse projeto, portanto, terá, obviamente, muitas palavras, não só a palavra, mas muitas palavras, e um amplo conhecimento de matérias relacionadas com um tema tão fraturante e tem sido tão alvo de discordância no ponto de vista jurídico, ideológico e no âmbito da sociologia, no nosso direito e não só no nosso direito, não é? Do ponto de vista também cultural. E gostaria muitíssimo, não sei se a professora vai simplesmente incidir na prevenção e apoiar a saída do sistema de prostituição, ou se gostaria de falar do sistema português, ou mais amplamente, mas é-lhe dada a palavra neste momento. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Raquel, pela apresentação tão simpática. Muito obrigada, doutora Teresa, e na sua pessoa agradeço também, obviamente, o convite que a APMJ me endereçou para falar sobre este tema. E, de facto, eu achei curioso a doutora Raquel dizer que este é um tema fraturante e eu, de facto, e eu questiono muito se deveria ser-lo também. Eu optei por não vos trazer uma apresentação em PowerPoint, porque gosto de falar sobre as coisas e porque, além disso, depois, se me derem autorização, também divulgarei o link para o relatório do estudo diagnóstico que foi feito, onde estão todas as conclusões e, portanto, acho que poderá resultar mais interessante do que exatamente ficarmos aqui atidos a uma apresentação em PowerPoint. Portanto, vamos ver se isto corre bem, até para abrir um bocadinho espaço a questões que eventualmente possam surgir. E, justamente por isso, agora nas questões que possam surgir, cumprimento todas e todos os que estão a assistir a este webinar. E, portanto, espero não defraudar as expectativas. Há já um ponto em que eu tenho a certeza que vou defraudar as expectativas, que é do ponto de vista legal, ou seja, eu não sou especialista em matérias jurídicas, portanto, o meu conhecimento será muito mais centrado nas questões
se calhar mais abrangentes, eu ia dizer sociológicas, mas também não me apetece dizer sociológicas, porque acho que é muito mais amplo do que isso, e acho que enquanto justamente não começarmos a entender esta questão do sistema de prostituição, e eu não usei a palavra sistema por acaso, justamente numa perspectiva multidimensional, pluridimensional, vai ser muito difícil nós chegarmos a qualquer solução que, no fundo, possa ser vantajosa para pessoas que se encontram em situação de profunda desigualdade e profunda vulnerabilidade do ponto de vista social. Eu gostaria só também de esclarecer aqui, até porque é importante, acho que esclarecer este posicionamento, e este posicionamento também tem a ver com a minha própria história, e, portanto, também é importante perceber isto. A minha formação é na área do serviço social, e o meu primeiro trabalho foi ainda no tempo da licenciatura, com a doutora Inês Fontinha, numa associação que se chama UNIM, que justamente tem por objetivo ajudar as mulheres que querem sair do sistema de prostituição. Era uma jovem a licenciar-me e deparei-me com uma realidade que nunca pensei ser possível, do ponto de vista da dureza, da crueza, da crueldade, daquilo com que me deparei. Hoje, curiosamente, pertenço à direção da associação, a vida se calhar é muito mais circular do que aquilo que nós pensamos, mas também coordenei este estudo diagnóstico sobre as mulheres no sistema de prostituição em Lisboa, que teve exatamente como objetivo o quê? Tentar perceber quem são as mulheres, ou quem são estas mulheres, e talvez pensar um pouco as tais questões mais fraturantes que assentam num conjunto de mitos e de representações sociais nem sempre corretas acerca do fenómeno da prostituição. É curioso neste webinar usar-se logo o termo igualdade-desigualdade, porque de facto o conceito de desigualdade se calhar é aquele que melhor se adapta a este fenómeno da prostituição, mas eu atrever-me a dizer que não estamos a falar apenas de desigualdade de género. Estamos, de facto, a falar de desigualdade de género na perspectiva em que nós temos muito mais mulheres na prostituição do que temos homens, e temos muito mais homens compradores de sexo do que mulheres compradoras de sexo. Portanto, desde logo, aí estamos perante uma desigualdade de género. Mas esta desigualdade de género não ocorre por si só, portanto, é uma desigualdade de género que radica em muitas outras desigualdades que já vêm para trás. E foi exatamente isso que nós procurámos ir encontrar, ou confirmar ou infirmar neste estudo, e perceber, de facto, quem são estas mulheres que neste momento estão no sistema de prostituição. Porquê chamar-lhe sistema de prostituição? Porque efetivamente temos múltiplos atores envolvidos, portanto nós não estamos só a falar da mulher e do comprador de sexo, portanto da pessoa que está em contexto de prostituição e de quem compra sexo, estamos a falar de muitas outras entidades que vivem também e que beneficiam deste sistema. E que vão desde os bares à hotelaria, à imprensa, aos sites. Portanto, há todo um conjunto de entidades que beneficiam desta desigualdade, sendo que encontramos, de facto, o elo mais fraco neste sistema. E o elo mais fraco neste sistema, quer nós queiramos, quer não, são as mulheres. E porquê é que são as mulheres? Porque quando nós olhamos, e eu disse que iria depois colocar o link tem várias citações das entrevistas que foram feitas às mulheres, e em que eu acho que não há nada como ouvir a voz das pessoas para nós percebermos qual é a sua realidade. Portanto, não a minha voz, não a voz da teoria, não a voz de nada disso, mas a voz das pessoas. E na voz das pessoas, pelo menos, eu consegui fazer 24 entrevistas, dir-me assim, pois 24 entrevistas não são nada, pois 24 entrevistas não são nada, eu desafio. Também não estamos a falar de uma população que seja facilmente entrevistada. E estamos a falar de uma população que é tão dificilmente entrevistada
que eu posso vos dizer que a situação mais estranha que me aconteceu para fazer esta investigação foi justamente ter de entrevistar uma mulher escondida num gabinete de unhas de gel, porque esta mulher está efetivamente integrada numa rede de prostituição, tem ainda algumas vantagens relativamente a outras, portanto tem a liberdade de fazer as ditas unhas de gel sozinhas. Eu conhecia a pessoa que lhe faz as unhas de gel e, portanto, fiquei lá escondida e foi a maneira de falar com esta mulher e de perceber a história desta mulher. Portanto, isto ilustra logo a ausência de liberdade em que muitas destas mulheres se encontram. E quem são elas, basicamente? Quem são estas mulheres que nós encontramos no sistema de prostituição e que justamente se pretende desconstruir um pouco as tais ideias, os tais estereótipos que nós vamos tendo acerca do que é a prostituição? São mulheres que vêm de contextos socioeconómicos e familiares de grande fragilidade, de grande vulnerabilidade e, sobretudo, de grande violência. Ou seja, não é raro nós encontrarmos nestas mulheres situações em que elas próprias foram vítimas de abusos, nomeadamente de abusos sexuais, ou pelo menos que presenciaram ou viveram em contextos familiares de uma extrema violência, que as levou a quererem sair, muitas vezes, desses contextos. E muitas vezes o querer sair destes contextos, bom, não era pela escola, porque os percursos escolares e profissionais são extraordinariamente precários e temos um abandono escolar precoce nestas mulheres, justamente porquê? Porque o próprio contexto familiar de que elas vêm não seria nunca favorecedor de um percurso escolar adequado. Por outro lado, como nós sabemos, a escola também não conseguiu, e continua a não conseguir, manter o seu papel ou fazer um papel verdadeiramente de inclusão. Portanto, muitas vezes a escola continua, efetivamente, não só a perpetuar, mas eventualmente até a aprofundar aquilo que são desigualdades que já existem à partida. Desigualdades sociais, desigualdades económicas, desigualdades culturais. Bom, a vivência nestes contextos de violência e muitas vezes a experiência do abuso sexual leva a que estas mulheres precisem de encontrar relações de afeto. E muitas vezes não é estranho que estas relações de afeto sejam justamente encontradas onde? Na célebre figura do proxeneta. Poder-me dizer assim, bom, mas isso é a visão tradicional, hoje há cada vez mais mulheres. Não é verdade, quer dizer, a grande questão é se nós temos o proxeneta de esquina ou se temos os proxenetas das redes internacionais de tráfico de pessoas e de exploração sexual de pessoas. Portanto, se calhar mudou foi o perfil do proxeneta, em vez de termos o proxeneta de esquina, que era o proxeneta que se encontrava quando eu comecei a trabalhar estas questões, começamos a ter proxenetas com uma atividade muito mais sofisticada, mas que mesmo assim utilizam o quê? Continuam a utilizar exatamente como o proxeneta de esquina, continuam a utilizar a dependência afetiva que estas mulheres acabam por ter relativamente a estas figuras. Bom, eu ouço uma coisa muito curiosa e embora eu não seja especialista em questões jurídicas, eu ouço uma coisa muito curiosa e vê-se, uma das vertentes deste estudo foi exatamente a análise, não a notícias, mas a títulos de notícias. E muitas vezes, não querendo meter a minha foice em seara alheia, ouço falar de legalização da prostituição. E que o tal tema fraturante de que falava a doutora Raquel, uma das questões fraturantes é exatamente essa legalização. Ora, parece-me que nós falamos de legalização não está de todo correto, porque só se legaliza aquilo que é ilegal. E em Portugal a prostituição não é ilegal. Poder-me dizer assim, está numa zona cinzenta, está de facto, mas não é ilegal, ou seja, uma pessoa que se queira prostituir, prostitui-se. Aquilo que é ilegal é justamente os crimes do homicídio e a exploração sexual e o tráfico de pessoas e todos esses fenómenos que estão cada vez mais ligados ao sistema de prostituição. Portanto, quando se fala de legalização, não é exatamente isso que se fala. E, curiosamente, muitas vezes fala-se da legalização apontando isto como uma coisa muito moderna e que eventualmente eu já ouvi isto e confesso que se calhar é um enviesamento meu,
mas que assenta esta ideia, a tal ideia de legalização, que não é uma legalização, mas que seria um conceito bastante moderno e que até seria uma forma de empoderar e reconhecer as escolhas das mulheres. Bom, primeiro não é moderno, porque aquilo que existia em Portugal e que existiu, por exemplo, em Portugal durante o Estado Novo, foi o modelo de regulamentação. E o modelo de regulamentação é exatamente aquilo, pouco mais ou menos, que se pretende com esta ideia que agora querem chamar legalização. Portanto, basicamente, qual é o grande risco disto? É que, de facto, usando a expressão legalização, eventualmente não se estará a legalizar a prostituição, estará a legalizar-se a exploração. E é isso que tem acontecido num conjunto de países. E os países que fizeram esse tipo que tomaram esse tipo de caminho, basta ver uma coisa curiosa, por exemplo, nesses países, as mulheres que de facto estão registadas como trabalhadoras sexuais, atenção que eu estou a usar esta expressão entre aspas, porque é uma expressão que obviamente eu recuso, mas as mulheres que estão registadas como trabalhadoras sexuais, curiosamente, são sempre imigrantes. Primeiro, são poucas e segundo, são imigrantes. Isto quererá dizer alguma coisa. Depois, portanto, no fundo, é tornar o dono de um bordel num empresário como qualquer outro. E, portanto, tornar o trabalho no bordel um trabalho como qualquer outro. Além do mais, e não sendo eu novamente da área jurídica, parece-me que isto vai contra tudo aquilo que são as convenções assinadas por Portugal, designadamente a terminologia. E agora sim chegamos à questão das representações sociais. Porque muitas vezes nós encontramos a expressão na imprensa, até para dar um ar mais glamouroso à coisa, trabalho sexual. E, curiosamente, encontramos a expressão trabalho sexual em alguns documentos produzidos por entidades oficiais em Portugal. Eu lembro-me que neste estudo tive de fazer uma entrevista a uma pessoa com responsabilidades na área da saúde. E a pessoa com responsabilidades na área da saúde sistematicamente referia-se a trabalhadoras sexuais. E quando questionada acerca da terminologia usada, a pessoa genuinamente ficou surpreendida, porque não havia qualquer problema em falar de trabalhadoras sexuais, quando isto, efetivamente, vai contra tudo aquilo que são as convenções internacionalmente firmadas por Portugal, e em que Portugal está responsabilizado. Portanto, o que é que nós percebemos? Também para adensar isto tudo, por acaso ainda agora, enquanto estava à espera de entrar, estava a ver que um indivíduo ontem, penso que foi ontem, ou hoje, terá sido detido no aeroporto de Lisboa, que trazia 3 meninas entre os 8 e os 12 anos. Se calhar vale a pena pensar, quando falamos das desigualdades e das desigualdades económicas e sociais que estão na base do fenómeno da prostituição, para além das desigualdades de género, vale a pena pensar que estas desigualdades económicas e sociais não devem ser só vistas ao nível, por exemplo, daquilo que é o nosso país, ou seja, nós estamos a falar também de profundas desigualdades económicas e sociais a nível internacional, que faz o quê? Que faz com que surja este fluxo de meninas, sobretudo de meninas, dos países pobres para os países mais ricos ou com melhores, ou aparentemente mais ricos, e em que, exatamente, para que este fluxo vem para a exploração sexual. E, portanto, temos como média, todos os estudos internacionais provam que a média de entrada no sistema de prostituição é aos 14 anos, portanto, das meninas é aos 14 anos. Custa aceitar que, quando eu ouço a expressão escolha, custa muito a aceitar que uma menina de 14 anos possa escolher prostituir-se. Da mesma maneira que me custa aceitar que uma família venda esta criança para se prostituir. Mas a família vende esta criança por alguma razão, porque muitas vezes é o único recurso desta família, é efetivamente vender esta criança. E, portanto, quando nós estamos a falar, nós não estamos a falar meramente de um problema jurídico, estamos a falar de um problema que é muito mais vasto do que isto, que é um problema social, que é um problema económico. E
Nessa tal questão muito mais fraturante também é comum, portanto, já vimos que normalmente estamos a falar de mulheres que do ponto de pensemos sob que ponto de vista pensemos, ou seja, desde a família de origem a situações de escolaridade e qualificação profissional, às próprias famílias que estas mulheres eventualmente formem, nós estamos a falar de condições de vulnerabilidade extremas. Portanto, tudo o que nós possamos pensar acerca de vulnerabilidade está aqui e está presente. A adensar isto, temos outra coisa, não é? Temos a questão do processo de rotulagem social. Porque este é um assunto que a sociedade queria que fosse um não assunto. Ou seja, é daquelas realidades com que nós preferimos não ter de lidar e em que nós preferimos não ter de pensar. Sabemos que existe, mas não é particularmente popular falar sobre estas questões. E quando se fala, muitas vezes, fala-se justamente na perspectiva da escolha. E era aí que eu queria também chegar. É que eu ouço muitas vezes essa teoria da escolha, ou seja, quem escolhe. Efetivamente, haverá quem escolhe estar na prostituição, mas quem escolhe estar na prostituição permanecerá na prostituição. O que me preocupa são as pessoas que estão na prostituição e não querem estar, ou seja, que estão literalmente presas num sistema. E que muitas vezes estão literalmente presas, outras vezes estão presas em sentido figurado, mas este sentido figurado acaba por funcionar exatamente como um sentido literal, porque as pessoas não veem outra possibilidade. E quanto mais tempo permanecem na prostituição, menos possibilidades conseguem, ou menos alternativas conseguem encontrar para as suas vidas, pelo menos a título individual e sem haver um esforço social e um esforço conjunto neste sentido. E porquê é que não conseguem ver alternativas para a sua vida? Porque primeiro se mantêm todas as condições que a montante as conduziram ao sistema de prostituição e adensa que estas mulheres têm a expectativa que a jusante se vão encontrar com o estigma social que existe. Portanto, todas as condições que não as incluíram e que, de certa maneira, as conduziram e que estavam lá a montante, como eu disse, que as conduziram à entrada no sistema, vão estar agravadas a jusante pela permanência nesse próprio sistema. Portanto, há um desacreditar claro destas mulheres em poder sair, pelo menos sozinhas, deste sistema de prostituição. Depois, e aqui isto leva-me à tal questão da escolha, que é assim, muitas vezes eu ouço falar de escolha, mas é verdade, mas se nós pensarmos, a escolha é capaz de ser um conceito bastante classista. Ou seja, quando nós temos condições económicas mínimas, condições de inclusão social mínimas, condições de qualificação profissional, condições académicas, de instrução, não devemos chamar académicas, mínimas, efetivamente nós temos escolha. Agora eu pergunto quando as pessoas estão na situação de maior vulnerabilidade, muitas vezes trazidas para um país estrangeiro, ameaçadas das formas mais terríveis, mantidas literalmente em cativeiro, isto é uma escolha? Ou então, eventualmente, quem pensa que se não se for prostituir ou que se não for para a rua, já bateu a todas as portas, já fez todas as tentativas e tem uma criança para alimentar em casa. Isto é uma escolha, quer dizer, eu não me parece que nós possamos exatamente, porque às vezes faz-nos bem, e presumo que todos nós que estamos aqui, que estamos presentes virtualmente presentes neste webinar, se calhar habituámos-nos a pensar a nossa vida como uma escolha. Mas a verdade é que há muita gente que está aqui ao nosso lado para quem a escolha existe, sim, só que o leque é extraordinariamente pequeno e é isso com que nós nos deparamos muitas vezes nestas mulheres. Eu há pouco dizia que vale a pena dar voz às pessoas e vou só aqui dar-vos, se calhar, voz, pelo menos a duas mulheres que merecem ser ouvidas. Eu estava a falar da questão de sustentar este filho, de poder alimentar este filho que está em casa. Uma das mulheres disse-me uma coisa que me marcou, é assim, o meu maior terror é que o meu filho saiba aquilo que eu faço. Ou seja, eu faço isto porque preciso de dinheiro, porque já não tenho outra maneira, porque o pai se pôs a andar, porque não há
recuso, porque não encontro, mas o meu maior terror é que o meu filho saiba. Portanto, eu farei tudo para que antes que ele tenha uma idade em que tenha consciência do que é isto, eu possa sair. Isto significa outra coisa que é muito falado nos estudos sobre a prostituição, que é exatamente uma verdadeira despersonalização. Eu não sei se é bem uma despersonalização, é quase uma duplicação da identidade da pessoa. Há a identidade da pessoa enquanto está em contexto prostitucional, portanto, enquanto se prostitui, e há a identidade da pessoa que é a mulher. E aquilo que estas mulheres procuram fazer é justamente uma ruptura entre estas duas identidades. Portanto, a mulher que está a prostituir-se não é a mulher que está em casa, não é a mulher que vai às compras, não é a mulher que é a mãe dos filhos, pelo contrário, é curiosamente esta mulher que é a mãe dos filhos e que vai às compras procura justamente criar para si a imagem que seja exatamente o oposto da visão estereotipada da mulher que se prostitui. A propósito da visão estereotipada, também me apetece... doutora Raquel, eu vou-lhe pedir uma coisa, eu como sou muito faladora, portanto, quando achar que já estou no meu tempo, por favor, interrompa-me, porque senão eu vou por aqui adiante. Não, professor, esteja à vontade. Posso Portanto, continuar? Peço-lhe esse favor, porque eu perco completamente a noção. Sim, mas posso continuar, sim. Posso continuar ainda? Bom, também já vai ser muito breve. E porquê que estas mulheres fazem exatamente este esforço de procurar fazer um corte entre estas duas identidades? Porque têm consciência deste estigma social que existe. Estigma esse que é totalmente contrário, por exemplo, à ideia que muitas vezes aparece em notícias e nos próprios anúncios e por aí adiante, que é a ideia da prostituição de luxo. Bom, não há prostituição de luxo. O que há é compradores de luxo. Ok? Pronto. Portanto, há compradores que têm mais dinheiro, o que significa que o padrão de exigência relativamente ao artigo, eu estou aqui a dizer artigo propositadamente, porque aquilo que a prostituição faz é objetificar a mulher. Portanto, o padrão de exigência relativamente ao artigo que vão comprar é outro. E, portanto, tem de haver artigos no mercado que correspondam a esse padrão de exigência. O dinheiro, o muito dinheiro, as somas que se dizem, do não sei quantos que se ganha por noite, quer dizer, primeiro, na maior parte dos casos, quando existe a figura do proxeneta ou das redes, esses montantes extraordinários não vão parar à mulher. Segundo, aquilo que vai parar à mulher é rapidamente gasto para manter exatamente a qualidade do artigo, ou seja, porque a mulher tem de se cuidar muito mais do que qualquer outra e, portanto, acaba por gastar todo esse dinheiro. Isto significa que acabamos todos por ser um pouco cúmplices desta situação e, curiosamente, por fazer uma espécie de validação, e foi isso que também me deu para perceber, e na conversa com profissionais, porque, entretanto, o estudo abrangeu também as entrevistas a profissionais ligados, de alguma forma, à intervenção com pessoas no sistema de prostituição, ou então entrevistas a pessoas com responsabilidades, nomeadamente do ponto de vista legislativo, e aquilo que me parece também efetivamente suceder é que há uma espécie de validação, é aquela coisa sempre houve, sempre vai continuar a haver, inclusivamente até continua a existir, surpreendentemente, na mentalidade, nas representações sociais partilhadas, alguma ideia até de uma utilidade social da prostituição. Portanto, o que é estranho. E o que é ainda mais estranho quando nós assistimos, quando tudo seria previsível que fosse ao contrário, por exemplo, há uma ligação extraordinariamente forte entre o consumo de pornografia e o recurso à prostituição, à compra de sexo, e nós assistimos o quê? A que as gerações mais novas estão cada vez mais expostas à pornografia e são elas próprias cada vez mais consumidoras de pornografia. E depois há outro tipo de validação social. É assim, eu também digo uma coisa que é muito interessante. Eu há pouco dizia que as mulheres se prostituem e os homens compram sexo. É verdade. Curiosamente, eu tenho 53 anos, tenho trabalhado muito nesta área e nunca encontrei um homem que diga assim: eu, sozinho,
comprei sexo. Eu sozinho recorri à prostituição. Não. Portanto, eu pergunto-me assim, onde é que estão os homens? Quer dizer, porque para haver compra, tem de haver compradores, não é? Portanto, quem são eles? Nenhum homem se assume como comprador, assumem-se sim como compradores em contextos coletivos ou lúdicos. Por exemplo, eventualmente terem ido a um bar de alterne porque isso veio na sequência de uma reunião de trabalho. Eventualmente terem contratado os serviços sexuais numa despedida de solteiro. E aqui estamos a falar, por exemplo, de jovens. E eu pergunto-me se isto não é uma validação, ou seja, não é a validação social da prostituição. Portanto, por exemplo, este caso das despedidas de solteiros, a questão do consumo de pornografia, a questão de cada vez mais haver jovens a utilizarem determinadas plataformas para fazerem prostituição, ou formas de prostituição, para se venderem, é o percurso todo ao contrário daquilo que nós esperaríamos em termos de maior igualdade, quer entre homens e mulheres, quer maior igualdade social, económica e cultural, não só a nível nacional, mas também a nível internacional. Tudo o que pudermos pensar que é desigualdade está presente neste sistema. E eu acabo só, novamente eu disse que ia dar voz a duas mulheres e a esta tenho mesmo de lhe dar voz, para nós percebermos os contextos de que estas mulheres vêm e de como estas mulheres muitas vezes têm uma visão totalmente distorcida do que são os afetos. Eu encontrei uma vez uma mulher no sistema de prostituição que queria sair, às vezes não queria sair. Bom, havia ali uma grande ambivalência porque tinha uma relação afetiva com o seu proxeneta. E uma vez, eu posso-vos dizer, eu conto muitas vezes esta história porque me marcou. Esta mulher era um hematoma, literalmente, do pescoço para baixo. Portanto, ela estava roxa no local onde se estava a prostituir. Quando me explica o que acontece e quando eu questiono de alguma maneira a situação em que ela se encontra, a resposta que esta mulher me deu também me marcou para sempre. Foi assim, não, mas olha uma coisa, ele ama-me porque nunca me bateu na cara. Portanto, eu acho que isto diz tudo sobre o que são as condições de vulnerabilidade extrema, inclusivamente, e isto não vem do nada, não é? Isto vem de uma história que esta mulher trazia às costas e que estas mulheres trazem às costas. Obrigada, doutora Raquel, obviamente que responderei ao que for necessário. Eu é que agradeço. Também, primeiramente, por dar voz, perspectiva mais de campo, não é? E mais de estudo profundo. Eu, por acaso, tive a oportunidade de ler o seu ler, não profundamente, mas o estudo diagnóstico que fez e reconheço, independente de ser a minha posição ou não, que o sistema alimenta essas múltiplas vulnerabilidades, seja do ponto de vista cultural, psicológico, social, de que as mulheres são alvo. É uma violência, no fundo, também sistémica, mas é importante reconhecer que o sistema abolicionista, no fundo, tenta capacitar as mulheres e dar-lhe novas ferramentas para elas saírem desse sistema. Um modelo, no fundo, que se intitula de legalização e de regulamentação do trabalho sexual, o grande objetivo é mitigar essas vulnerabilidades, portanto, regulamentando. Portanto, no fundo, estão em contradição, não é? São sistemas em contradição. Exatamente. Mas reconheço profundamente a posição que defende e independente de ser a minha ou não, isso claro. é posição, porque provavelmente haverá pessoas associadas que têm posições completamente distintas, mas reconheço que o abolicionismo e não no abolicionismo, que é o nosso, sim. Assim, que tem esse vazio legislativo, não é realmente a melhor forma de proteger as mulheres. Claro, agora aproveito para dizer que obviamente que este estudo resulta num conjunto de recomendações que estão de facto todas disponíveis, mas sempre numa perspectiva claramente abolicionista. Claro. Muito obrigada, professora, gostei muito. Vou dar agora a palavra à doutora Alma Rivera. Obrigada por ter vindo, pensávamos que já não vinha. Não, estou a brincar. Vou apresentá-la. Doutora Alma Rivera é jurista também e é deputada do Partido Comunista Português. Não sei se me consegue ouvir. Está sem som. Já nos começamos a desabituar das videoconferências. Ainda bem, é bom sinal. É bom sinal. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora a palavra, então.
Eu queria começar por pedir desculpa também por me ter juntado a voz um bocadinho mais tarde, mas está a decorrer neste momento, o plenário está a acabar e, portanto, estava a tentar gerir ambas as situações, mas começar por dizer que muitas das ideias que eu queria aqui também transmitir, partindo desta ideia de prostituição enquanto violência marcadamente de género, acabaram por ser também abordadas pela doutora Maria José Núncio e, portanto, revi-me em vários aspectos daquilo que foi a sua intervenção, porque de facto estamos a falar de uma realidade que radica em diferentes desigualdades. Naturalmente que haverá e existe, isto é comprovável, uma desigualdade de classe, de condição socioeconómica, mas existe uma marca muito grande de desigualdade entre homens e mulheres, o que só por si pode explicar que estejamos a falar daquilo que se conhece, dos dados que se conhecem, uma realidade também muito, de certa forma, muito escondida também. 85% serão mulheres e jovens e meninas, portanto, é impossível negar que há aqui uma marca profunda, que é uma marca de género e é também uma marca de classe, se tivermos em conta também quem são os compradores, que também são, na esmagadora maioria, homens. E eu também iria recorrer a esta terminologia que é aquela que, do nosso ponto de vista, mais corresponde à realidade concreta do dia-a-dia, da prostituição, daquilo que conhecemos, que é a ideia de um produto e a ideia de um comprador. Porque, do nosso ponto de vista, é importante recusar ideias que glamorizam aquilo que se está a falar. E, portanto, e em última instância é bom que se perceba também que estamos a falar de uma transação que infelizmente tem como base um corpo, uma pessoa e e todas as suas dimensões, e portanto é impossível, acho eu, não ter esta marca mais impressiva para transmitir as ideias que quem, como nós, como o PCP, como muitos outros, defendem um combate a esta forma de violência, a esta forma de exploração, temos que nos socorrer. Começar por dizer relativamente àquilo que conhecemos das desigualdades, elas são desigualdades, e concordo que não são só do ponto de vista interno, não é, nacional, porque também vemos que há uma grande quantidade de mulheres na prostituição que são imigrantes e, portanto, que vêm de outros países, algumas com uma imigração, digamos, normal, mas muitas por via do tráfico e das redes da angariação, e depois ao nível também do próprio país e do sistema socioeconómico, se tivermos em conta aquilo que são as realidades do emprego, digamos, do desemprego, da dependência de prestações sociais, a vários níveis e a várias faixas etárias, que coincide mais sobre as mulheres também por via dos encargos que têm, muitas vezes as responsabilidades que têm com ascendentes, descendentes, enfim, sabemos que há uma sobrecarga ainda muito grande de cuidados nas mulheres, mas dizia também do ponto de vista da precariedade, há vários dados sobre isto, mas podemos dizer que as mulheres têm, digamos, são 30% mais precárias, isto no mínimo, do que os trabalhadores homens, e portanto no universo que já de si, para todos, bastante de grande fragilidade dos vínculos, esta também é uma marca importante, e também daquelas que são as profissões que lhes estão reservadas e que portanto também são marcadas por salários muito baixos e, portanto, com rendimentos que, como sabemos, não são suficientes para sustentar famílias e para sustentar uma casa, digamos assim. E, portanto, a prostituição parece aqui também como uma falsa saída, uma falsa solução para estas mulheres. Continuamos a ter, do ponto de vista das representações sociais, marcas muito profundas de uma história, que é a história que não é uma história só nossa, não é só nem de Portugal, nem digamos assim, da Europa,
mas que é uma história em que as mulheres têm, quer por motivações religiosas, quer por motivações culturais de outra ordem, enfim, um papel atribuído, uma forma de serem apresentadas e, sobretudo, são também, digamos que, objeto, num sistema que compreende tudo, são também objetificadas deste ponto de vista e, portanto, aí também podemos encontrar estas representações que depois saltam para outros aspectos da vida social. A representação política, pública, não é? Das mulheres, que é muito marcada por estes estereótipos, é muito marcada por estes papéis sociais que lhe foram sendo atribuídos. E, portanto, nós partimos desta realidade de enormes desigualdades, de vidas absolutamente determinadas à partida em sentidos divergentes, não é? Em condições muito, muito diferentes. E a ideia de que este seria um trabalho como outro qualquer é também uma ideia que está assente numa organização social que é de relações de poder. Relações de poder entre classes dominantes e classes exploradas, de fortes, fracos, de homens, mulheres, portanto, é a lei da força, digamos assim. E portanto, não interessa às mulheres, isto é a nossa opinião, não interessa às mulheres, digamos que dourar a pílula e legitimar os mecanismos em que a prostituição se assenta, porque são mecanismos que em si têm outras componentes que todas nós acabamos por sofrer. E, portanto, reforça também uma ideia, que é a ideia que nós, em geral, mulheres sentimos muitas vezes, de objetificação, de subalternização, enfim. E é nesse sentido que se insere também estas ideias sobre a prostituição. Depois é um importante ponto que também aqui já foi abordado, pelo que eu consegui ainda apanhar, que é a ideia de quem são, de facto, estas mulheres. E eu falo mulheres porque é a esmagadora maioria, e estamos aqui também num contexto feminino, e de facto faz sentido que assim seja, que abordemos enquanto fenómeno social, independentemente de haver naturalmente casos diversos e de variadas formas e realidades. Mas, enfim, precisamos de ver este historial também, que é um historial de violências sobre as mulheres, reproduzindo modelos de relação social, que vão reproduzindo vivências muito, muito agressivas, muito violentas, que levam a baixa autoestima, que levam à falta de instrumentos, de possibilidades de autodeterminação e que acabam por conduzir também, conjugadamente aos fatores mais materiais, digamos assim, a esta situação. E, portanto, encontramos, aqui também já foi dito, muitas vezes mulheres que já sofreram o mais variado tipo de violência e de destrato ao longo da sua vida e que apreenderam também esses modelos de relações de intimidade, de relações afetivas, o que os coloca já também numa perspectiva de revitimização, que é aquela que acaba por se dar também com a entrada na prostituição. E, portanto, é importante rejeitar a ideia de um fenómeno que é natural, que é antigo, que responde a uma necessidade social, ou seja, que é um trabalho porque de facto há aqui uma necessidade social que é preciso responder. Porque isso parte de uma perspectiva que é uma perspectiva masculina, em primeiro lugar, que é a perspectiva de que as necessidades são balizadas pelas necessidades, pelo homem, pelo seu, digamos, pela sua estrutura de valores e por estes valores partilhados. Porque não existe determinação biológica que faça essa diferenciação. Isso não existe e nós devemos rejeitar. Temos sim papéis sociais que foram atribuídos e que, portanto, atribuem a ideia do macho sexualmente muito ativo, com esse tipo de configurações mentais. Isso é algo que também é um papel social e, portanto, nós não podemos dizer que é algo natural, é uma construção social, ou que existe aqui uma diferenciação de necessidades e que, portanto, como as mulheres em casa não é suposto fazerem determinadas coisas, até
convocando questões de ordem religiosa, cultural, enfim, para este estereótipo, o homem tem necessidade e, portanto, isto tem que ser oferecido fora de casa, não é? Isto é uma ideia que devemos rejeitar e que os homens também devem rejeitar, porque também, de certa forma, os limita na sua capacidade de realização. E depois porque aquilo que é trabalho, e essa deveria ser a nossa concepção social, se bem que sabemos que vivemos numa sociedade em que o trabalho é um fator muito desvalorizado e muito sofre de falta de dignificação, a ideia é que o trabalho é algo que é socialmente útil. Não só para quem o faz, né, para quem o realiza, para quem o presta, mas para a sociedade como um todo. Portanto, o trabalho é dignificante, ou deveria ser dignificante. E nós não podemos encarar digamos, como atividade. Se quiserem, há quem o chame de trabalho, nós rejeitamos essa formulação, mas que digamos que é uma prática que advém de condições, como já vimos, de classe, de género, enfim, de todas mais algumas das discriminações, até outras discriminações ao nível, por exemplo, das opções, orientações sexuais, das identidades, porque depois sabemos que existem nichos para toda a perversão, não é, humana, e portanto para todas, sabemos que há a procura de mulheres grávidas, por exemplo, sabemos que há esse tipo de coisas que também nos dizem que há depois dentro do sistema essas realidades e essas tendências como um mercado, não é? Mas enfim, dizia que nós não podemos aceitar um trabalho que recusa às mulheres o direito a ter um trabalho que seja socialmente útil, que seja dignificante, que permita gerar valor, e não falo de valor económico, falo de valor social para si e para os outros, e que se baseia numa desigualdade, em várias desigualdades, e que se baseia também numa violência que depois terá consequências. Não podemos aceitar, e é verdade que há muitos trabalhos que têm consequências para a vida, não é? Todos sabemos que há trabalhos que do ponto de vista físico são muito duros e do ponto de vista psicológico e que já têm consequências. Mas aqui nós estamos a falar na ordem de pessoas que não conseguem controlar os esfíncteres, não conseguem controlar a urina devido à violência a que foram sujeitas. Estamos a falar de realidades muito cruas, e é importante também percebamos isso. Estamos a falar de mulheres que dizem que são violadas dentro da sua atividade, que são espancadas, que, enfim, que sofrem das mais variadas formas, à mão do cliente, à mão do proxenete, enfim. E, portanto, mulheres que na sua esmagadora maioria apresentam stress pós-traumático, que apresentam problemas do foro psiquiátrico muito profundos e muito graves, aliadas a consumos, e aí precisamos de olhar de duas formas: é a forma como os consumos, e muitas vezes também a falta de saídas para quem tem adições, mas também as mulheres que acabam por adotar consumos para sobreviver, para aguentar aquela realidade e essa tal despersonalização que muitas vezes aqui que também se falou, e que é de facto daquilo que conhecemos uma realidade. E portanto, do nosso ponto de vista, tinha interesse também conhecer melhor esta realidade, e tinha interesse que o Estado, enquanto entidade que nos junta e enquanto nos encaminha para lugares comuns e para valores comuns, tivesse esta preocupação à cabeça e que rejeitasse não só a normalização, mas também que procurasse conhecer melhor e desde logo desenvolver estudos sobre esta realidade, que são hoje desenvolvidos à base de organizações. Estou-me a lembrar da plataforma dos direitos das mulheres, estou-me a lembrar depois de organizações ou de centros de investigação nas ciências sociais, enfim, é por aí que acontece, não existe propriamente este interesse. E dou um exemplo de que há 2 anos foi aprovado no Orçamento de Estado uma proposta de um projeto piloto para conhecer a realidade e para estudar programas de saída
da prostituição. Esse programa, até hoje, ninguém fala sobre ele, a tutela não o conhece, confrontada por escrito, oralmente, não tem qualquer informação, portanto, o interesse é muito reduzido nisto. E nós não podemos estar aqui a dizer que queremos melhorar as condições para quem está na prostituição quando nós nem temos um combate sequer à prostituição. E, portanto, não existe a assunção de uma violência que é sistémica, não é? Que é propiciada também pelo sistema, que empurra também para este caminho. Eu acho que tinha algum interesse abordar algumas das possíveis, digamos que não soluções, porque são problemas e realidades complexas e como todos os problemas sociais, multifatoriais e que nos convocam a reflexões também mais profundas sobre o modo de vida, a modo como nos organizamos, os valores que cultivamos em cada momento histórico, mas há de facto ações concretas a fazer. E do nosso ponto de vista também, aqui já foi dito, a ideia de que assumimos que é uma violência, assumimos que as mulheres que estão nesta situação são vítimas, e isso não exclui a ideia de que possa haver casos particulares, só que esses não são a maioria e não são o problema social são aqueles que, por não terem opções, são encaminhados neste sentido, mas que se classifique como uma violência. E, portanto, como todas as violências, tem que ter combate, tem que ter um programa, um plano nacional de combate, não é? Que é algo que nós de facto não temos. E depois que se assuma atividades, medidas concretas que vão nesse sentido. Desde logo falava do estudo da realidade, porque estudar a realidade é um bom ponto de partida, mas nós já sabemos o suficiente também para avançar noutros sentidos. Por exemplo, a banalização da nomenclatura que glamoriza ou que suaviza a questão, que legitima o negócio do latrocínio, não é? A ideia de que é preciso sensibilizar não só para a questão da prostituição, mas em geral para uma sexualidade saudável e baseada e não digo em afetos do ponto de vista moralista ou a reduzir a sexualidade à sexualidade que é que se dá em âmbito de relações afetivas pré-existentes, mas uma sexualidade que realiza ambas as partes, não é? E que é baseada num consenso, no consentimento. E, portanto, isso também deve ser transmitido. A educação sexual tinha aqui um papel fundamental, não só nisto, mas noutras vertentes, a discutir e a também desmontar estes modelos, estas referências de sexualidade que são baseadas em violência, em poder, enfim, em tensão e não em realização mútua. E depois a sensibilização de adultos também, porque é importante que também se confronte os homens com com a atitude de comprar o corpo de outra pessoa, porque nós não defendemos a criminalização no momento imediato, no momento em que nem se fala disto, criminalizar algo que tem um enraizamento, efetivamente, infelizmente, muito, muito grande e muito normalizado, de geração em geração, mas tem que se fazer aqui de caminho. Ou seja, tem que se demonstrar que é errado. Que não, e isso também é tarefa dos pais para os filhos transmitir esta concepção, mas para isso é preciso que a concepção se instale, não é? E esse é que é o drama muitas vezes da lei e do espírito dos tempos e quem é que vai à frente, enfim. E depois, do ponto de vista do combate efetivo, há aqui uma questão que tem a ver com investimento na investigação. Nós temos redes de tráfico de seres humanos para vários fins, disseminadas no país, com diferentes características, com diferentes fins, naturalmente, mas que gozam de uma certa facilidade em desenvolver a sua atividade criminosa. E gozam também porque há a incapacidade de intervir do ponto de vista do tráfico, por exemplo, para fins de exploração laboral.
Nós sabemos, é à vista de todos, quer dizer, é uma coisa absolutamente aterradora e é muito difícil de combater. E dar também nota, por exemplo, experiências como a Alemanha, em que o facto de se ter, nesse caso, é mesmo uma legalização da atividade económica, não é? Da prostituição enquanto atividade económica, o facto de ter uma parte desta realidade que é legal faz com que seja muito mais difícil ir buscar o que está por baixo, o tráfico de seres humanos continua a não ser legal, naturalmente, mas que é muito mais difícil porque temos esta parte legitimadora. Legitimadora também de outros negócios, porque sabemos que a criminalidade se organiza e funciona também em consórcios com vários ramos de atividade, digamos assim. Portanto, se puxarmos o fio, atrás disto temos muito mais elementos graves. Eu estou a ver que estou a esgotar a minha meia hora. Queria apenas referir que, do nosso ponto de vista, um programa de saída que exista, ou, bem, digamos que canais que sejam promovidos sob responsabilidade do Estado, em que o Estado se responsabiliza por estas mulheres que são vítimas, tem que garantir alguns elementos. Um é o tempo, e isto é muito dito pelas organizações que trabalham com as mulheres prostituídas, a ideia de que cada uma tem o seu tempo. Há avanços e recuos, há estas relações ambivalentes, não é? Que radicam naquilo que já vimos dos modelos de afetividade, e que é preciso dar o tempo, a estabilidade, a ideia de o ganhar da confiança, não é? Os técnicos que trabalham não só com as mulheres prostituídas, mas com vários problemas sociais, têm a necessidade de ter alguma estabilidade para poderem também ganhar confiança e conhecer a realidade em que é suposto trabalharem. Mas também a questão dos filhos. E aí nós temos um problema que é de ordem nacional e que extravasa esta questão, que é de inexistência de apoio, quer do ponto de vista das creches, quer se tivermos de falarmos, por exemplo, de idosos a cargo, é de ter lares e estruturas de apoio diurnas, por exemplo, que possam aliviar também não só a carga de trabalho, mas os custos também económicos sobre a mulher, garantir um conjunto de aspectos que possam fazer com que realmente aquela mulher possa ter uma escolha, porque só podemos falar de escolha quando existem possibilidades, e muitas vezes não existem possibilidades nenhumas, não existem desde pequeninas, não é? A vida acaba por se encarregar de nos traçar o caminho e há sempre pessoas que conseguem driblar, mas é muito mais difícil e é muito mais penoso. E, portanto, os apoios sociais, os apoios de inserção, o apoio psicológico, o apoio clínico, enfim, são apoios que têm que existir se quisermos efetivamente combater e dar a mão às mulheres que queiram construir um novo projeto de vida, não é? A partir desta ideia da autonomia também, não é? Porque também não interessa uma visão paternalista sobre as mulheres que são vítimas desta forma de violência. Interessa capacitar para a saída da prostituição e para o iniciar de um outro caminho, uma outra perspectiva. Enfim, julgo que já largamente ultrapassei o meu tempo. Teremos naturalmente Quer dizer mais alguma coisa? Temos algum tempo. Por agora, tá bom. Muito obrigada, doutora Alma, em consonância com o que realmente foi dito também pela professora Maria José Silveira Núncio. Realmente é um sistema que também se alimenta dessas múltiplas vulnerabilidades do ponto de vista social, político, económico, e as mulheres que já estão numa situação de feminização da pobreza, de sistema de extrema debilidade, portanto, ainda saem realmente mais afetadas, não é? E mais dificilmente conseguiram sair dessa situação de pobreza. É curioso realmente que o sistema espanhol, também em Espanha, foi já criado um projeto de lei com tentativa de abolição, portanto, do sistema de prostituição, não é? Com base no sistema nórdico, e que realmente é inovador nesse âmbito, assim também como a Irlanda, portanto, já no âmbito da estratégia nacional já reconheceu a prostituição como uma forma de violência contra as mulheres. Portanto, são exemplos paradigmáticos a nível europeu. Não sei se a doutora Teresa Ferreira, acho que já se ausentou.
Acho que já está. Não sei se há mais alguma pergunta aqui. Doutora? Doutora Teresa, está sem microfone. Estava a dizer que não me tinha ausentado, estava apenas Estava sem ok. imagem e sem som. Eu não sei se alguém quer fazer perguntas. Existem duas formas de fazer, quer seja no chamado chat, quer no Q&A. Se alguém quiser fazer perguntas por questões, eu quero renovar o meu agradecimento a ambas as oradoras pelas respectivas intervenções que efetivamente colocaram muitos dos dedos nas feridas, ou os dedos em muitas feridas no debate destas questões. Mas não queria monopolizar aqui o debate, queria dar oportunidade a quem quisesse pudesse falar. Falar ou pôr questões? Penso que não há mais nenhuma questão. Eu não sei se a doutora Alma, entretanto, como há mais tempo, ou a doutora Maria José Silveira, não se quer dizer mais alguma coisa, sim? Tenho a palavra. Posso, Claro, então. eu, já que não há questões, queria só pegar em duas, nem são bem duas, são três pontos que a doutora Alma falou e que realmente me parecem extraordinariamente importantes também para reter. Primeiro, a doutora Alma disse uma coisa muito interessante em toda a sua crueza, que foi justamente a violência a que estas mulheres estão sujeitas, nomeadamente, estão sujeitas por parte, quer de quem as explora, quer, sobretudo, pelos compradores que compram, que as compram enquanto objeto sexual. E, curiosamente, algumas destas mulheres, com quem eu tenho vindo a falar, dizem-me outra coisa, é que é assim, e depois nem sequer nos podemos queixar às autoridades, porque quem é que vai acreditar que uma prostituta pode ser violada? Portanto, mulheres que são violadas num espaço, que são violadas por 5 homens, que são violadas por mais homens, e que dizem como é que eu chego à polícia e vou dizer que fui violada. Como é que uma prostituta pode ser violada? Quer dizer, elas próprias têm a noção de como as representações sociais não são minimamente favoráveis a isto. Depois, dentro da estratégia que de facto também foi proposta neste estudo da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, de facto eu não encontrei, nem nos profissionais, nem nas próprias mulheres ainda, a existência, e a doutora Alma também falou disso, a existência de um clima social e cultural neste momento que nos permita ir, por exemplo, para um modelo de penalização do comprador. Ou seja, acho que Portugal, honestamente, acho que Portugal ainda não está nesse momento. Haverá um caminho a fazer, eventualmente, mas acho que há outras iniciativas e há outras ações que têm de ser desencadeadas muito mais depressa. Depois, e porque eu própria também estou ligada a uma associação que trabalha com mulheres em contexto de prostituição, outra questão que é absolutamente fundamental e que a doutora Alma disse agora, mas que acho que abrange muitas outras áreas da intervenção social. Nós temos uma lógica cada vez mais quantificadora, cada vez mais de despachar processos. As pessoas não são processos, as pessoas não são números e, de facto, cada pessoa tem o seu tempo e, neste contexto de intervenção específica, o tempo é algo que tem de ser respeitado e muitas vezes nós percebemos que as próprias exigências daquilo que são as medidas de apoio social são totalmente, elas sim, despersonalizadoras. Neste sentido, porque a única coisa que tem em vista é justamente a quantificação de casos despachados. E as pessoas não são casos. Era só isto mesmo. Peço desculpa por falar mais. Muito obrigada, professora, mais uma vez também. É muito mal ter aqui uma moderadora que concorda com ambas. Devia haver aqui o contraditório, não é? Se calhar. Mas não sei se depois a doutora Teresa Ferreira quer dizer mais alguma coisa, não? Damos os trabalhos por findos, já que não há mais perguntas. Penso que não há mais perguntas.
Então, infelizmente, vamos dar por fim a nossa sessão, o nosso webinar. Agradeço mais uma vez à doutora Maria José Núncio por estar presente connosco. Muito obrigada, eu é que agradeço. Toda a sua exploração e partilha, e à doutora também Alma Rivera, jurista, que também se devia associar. Não, estou a brincar. Muito obrigada às duas e a todos os ouvintes e as ouvintes que estiveram presentes. A doutora Teresa Féria. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada a todas. Eu também quero agradecer, em nome da direção da Associação, a participação, reiterar o agradecimento por a vossa disponibilidade, e não obstante a nossa assistência ter ficado estranhamente silenciosa, quando é do meu conhecimento que este não é um tema que receba grande consenso entre todas as pessoas, eu queria também, uma vez mais, afirmar a disponibilidade da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas para continuar a discutir estes e quaisquer outros temas, e agradecer muito penhoradamente o interesse e a disponibilidade de ambas as oradoras. Muito obrigada e até uma próxima vez. Obrigada. Ou, como se eu dizesse em Lisboa, até à próxima, se não for antes. Muito obrigada e foi um gosto. Obrigada. Muito Obrigada às duas e a todos.